Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesse dia feliz, neste lugar santo, nós marcamos um encontro com Deus? Não. Deus já está em nossa vida 24 horas por dia, como disse lá no capítulo 3 e 16, gosto muito desse versículo de Coríntios. Não sabeis que vós sois templo e morada do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Então ele mora dentro de nós. Onde nós estamos, ele está conosco. Quero te agradecer pelos inscritos, por você ter inscrito no meu canal, por você estar curtindo. Eu tenho um irmão que eu costumo curtir tudo que vocês têm mandado, os recados que vocês mandam muitas vezes, alguma mensagem que vocês mandam, alguma coisa que vocês mandam, né? Eu estou ali sempre olhando, né? Se vocês têm dúvida de alguma coisa, pode perguntar, que eu respondo muitas vezes na própria mensagem, eu posso responder as vossas perguntas. Tem um irmão que perguntou e eu na próxima mensagem eu quero estar respondendo. Ele falou que sobre o diabo. Eu quero falar um pouco sobre o diabo, mas hoje eu não vou falar um pouco sobre o diabo. Mas na próxima agora eu vou falar sobre o diabo. Continua me ouvindo, curtindo meus vídeos, que eu fico muito feliz, fico muito grato, muito obrigado. Obrigado de coração. É o que eu desejo a você, meu irmão e minha irmã, da onde você estiver. Eu estou aqui, como se diz, eu não tenho uma igreja, eu não tenho auditório, mas eu tenho um povo, eu tenho uma responsabilidade com esse povo. Todos os dias eu tenho uma responsabilidade de gravar e colocar novas mensagens para a nossa edificação. E eu tenho aqui uma palavra que talvez você pode discordar de mim, você talvez não vai concordar, mas você, como se diz, sinta à vontade. Porque eu tenho um conhecimento e o que eu quero falar dentro do meu conhecimento é o seguinte: o título da mensagem, o tema é esse. Cantário, o livro de Cantário e Apocalipse não deveria estar dentro desta Bíblia. Mas, irmão Nilson, Apocalipse, sim. Por que, meu irmão? Eu vou dar uma pincelada para não tomar muito tempo. Deus chama Abraão e Abraão não foi lá no capítulo 12, versículo 4 de Gênesis. Abraão tinha 75 anos e Sara 65. Deus disse que ia fazer dele uma grande nação. Deus queria criar uma nação, um povo, independente das demais. Um povo exclusivo só para ele. Então, ali era de boca em boca. Abraão contou para Isaac, Isaac contou para Jacó, Jacó contou para os seus filhos passou, e isso veio passando até chegar a Moisés. Moisés começou, então Deus exigiu que Moisés começasse a escrever nos coros de animais. Então eles criaram ali tinta das próprias árvores e fizeram ali os escritos para ficar gravado, para que aquele povo não esquecesse. Isso veio passando. Eu estou abreviando para não. Isso foi passando. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés morreu antes, ele viu, mas não entrou na terra prometida. Josué assumiu o lugar de Moisés. Moisés escreveu 5 livros. E ali continuou os escritos. Olhando que Deus, ali no capítulo, nós olhamos que
o povo, tudo que era feito, o sacerdote fazia, os profetas faziam, eram escritos. Mas vindo ali, quando aquele povo foi preso pela Babilônia, o Nabucodonosor queimou, destruiu a maior parte desses escritos, mas conseguiram esconder, porque era para este livro ter mais de 1 metro de altura, se fosse escrito tudo, tivesse tudo, mas aqui é a minoria que está aqui dentro. Mas dá para nós saber o que é Deus na nossa vida através desse pouco que ficou. Bem, e eles ficaram 70 anos no cativeiro. Quando eles saíram, os escribas começaram a escrever de novo. Pegaram aqueles que restaram e eles conheciam a história, e eles foram escrevendo. Isso é 600 anos antes de Cristo. Começaram a escrever novamente a história. Por isso que daqui tem uma passagem muito grande. Vamos chegar lá. Você vai saber quem é que fez esse livro. É uma grande mentira quando diz, porque foi Deus, não foi Deus não, quem fez aqui foi o padre Jerônimo. Era um padre com muita sabedoria, era um teólogo, e depois, mais tarde, ele passou a ser também um papa. Esse livro foi feito por um padre, que não tinha nada a ver como o povo hoje, porque foi Deus que... Deus não fez, a palavra Deus existe, escritura. Mas foram para a biblioteca da Alexandria, e lá muitos livros que lá estavam, muitos escritos que lá estavam, deu uma enchente e destruiu também. Mas os escribas continuou novamente a escrever. E eles foram escrevendo. Quando chegou no tempo, na época de Jesus, eles resolveram escrever também em grego, do aramaico e do hebraico. Começaram a escrever em grego, porque grego era uma língua muito falada. E aí, Jesus nunca citou Bíblia. Olha, acho que no capítulo 7, 37 de João, ele diz assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água correrão no seu ventre. No capítulo 5, 39 de João, ele diz, examinai as Escrituras, que são elas que de mim testificam. No capítulo 22 e 29 de Mateus, Jesus diz, errai por não conhecer as Escrituras. O apóstolo Paulo disse na segunda carta de Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada para nos corrigir, para nos redarguir, para que sejamos homens instruídos para a boa e perfeita vontade de Deus. Bem, então se falava na Escritura. Jerônimo, um romano, quando o general Tito invadiu Jerusalém no ano 70, ele levou, matou, destruiu Jerusalém. Segundo os historiadores, levou mais de 1 milhão de judeus, matou mais de 1 milhão e levou mais de 1 milhão de judeus como escravo para Roma. E muitos desses escritos foram levados em couro, em papiro, em tábuas, em pedras, foram levados para Roma. E ali foi se levantando o imperador, um pior do que o outro. Veio Nero, veio ali Diocleciano, né? E veio vindo, e até que chegou Constantino. Dizem que Constantino diz que teve um sonho, mas outros estudos diz que ele teve a visão, uma cruz. E aquela cruz, ele foi saber o que significava aquela cruz. Era o símbolo do cristianismo. Então ele mandou pintar nos escudos do soldado a cruz. E se declarou cristão a partir daquele momento. Ninguém mais persegue os cristãos. Porque os cristãos eram mortos, jogados pela arena, como vocês conhecem, lá no grande Coliseu, que está até hoje lá em Roma, de pé ainda o Coliseu, onde eles faziam os grandes espetáculos com os cristãos. Jogavam para os leões,
cristão era morto, a espada era queimada, era crucificado e assim por diante. Bem, Constantino proibiu e uniu todas as religiões de Roma, todas as religiões do mundo, tinha que ser uma só. Criou uma religião chamada Igreja, porque enquanto igreja é vida, até ali igreja era vida. A igreja vem do grego, igreja, sai para fora. Fora da onde? Do judaísmo. E vem para o cristianismo, vem para Cristo. Então isso significa igreja. Mas ali Constantino criou um grande salão e deu o título de Igreja Católica Apostólica Romana. Isso foi no início do quarto século. Uns falam 305, outros 320, não importa. Mas no ano, mais ou menos de 374, começou a ser escrito. Pegaram os escritos sagrados e trouxeram lá da onde estava, do aramaico, do hebraico, do grego e trouxeram para Roma. Padre Jerônimo estudou 8 anos, ele ficou estudando para entender o aramaico e o judaico. Ele queria a língua dos judeus e o grego já era mais conhecido, foi mais fácil. 8 anos depois ele volta a Roma e diz: hoje eu sou capaz de traduzir todos os escritos. Então isso foi em busca. Foram na Grécia, em Corinto, por onde passou os apóstolos, na Ásia Menor, e foram e trouxeram esses livros. Aliás, trouxeram esses escritos que era chamado de escrito sagrado, e trouxeram. E ali ele começou a traduzir num determinado lugar, onde levou 16 anos, com seu próprio punho, num convento. Um próprio punho ele escreveu. Chamava-se, deu o nome deste livro, que a palavra Bíblia quer dizer livro, do grego. Ele colocou 72 livros aqui dentro. Mas vindo Martim Lutero, tal, né, João Calvino, começou a traduzir este livro, que era padre. João Calvino era padre, Martim Lutero era padre, era teólogo, e vindo eles, começaram a traduzir para o alemão, para o francês, para o grego, para o inglês, e assim por diante. E eles pegaram o livro de Apocalipse. Eles viram que o Apocalipse trazia medo, porque não tinha nada a ver com o Apocalipse estar aqui dentro. Porque Apocalipse teve um remetente e um destinatário. Apocalipse foi escrito e mandado para 7 sinagogas da Ásia Menor, que é Laodiceia, Tiatira, Esmirne. Essas cidades, onde existia essa sinagoga dos judeus, que os judeus andavam dispersos. Vocês ficam aí onde vocês estão. Mandaram essa carta, nós não temos nada a ver com essa carta. Essa carta de Apocalipse, ela não deveria estar aqui, ela não tem nada a ver com nós. Nós somos gentios, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos a ver com as cartas do apóstolo Paulo. Paulo foi o pregador do mundo gentil. E Apocalipse é evangelho? Existe evangelho dentro do Apocalipse? Não. Apocalipse é o mesmo livro de Ezequiel e de Daniel, orientando o que ia acontecer com Jerusalém em breve. Eis que estou à porta. Ali já estava. Eis que venho sem demora. Eis que venho sobre as nuvens. Então ali já estava aproximando dos dias do grande acontecimento com Jerusalém, a invasão de Roma a Jerusalém. Então esse livro do Apocalipse foi trazido e colocado aqui dentro para trazer medo para o povo.
coisas absurdas. Onde já se viu uma mulher, aparece ali, a mulher vestida de sol, com a lua nos pés, voando e um dragão perseguindo o dragão vermelho. Então existe coisa absurda aqui, que isso daqui nós não podemos olhar no livro de Apocalipse de uma forma literal. Não. Então você não tem nada que ficar pegando Apocalipse em toda a minha vida. Eu preguei uma vez dentro do sistema o Apocalipse. Por que você não fala? Apocalipse. Desde o sistema eu já sabia que esse livro não era para nós, não tem nada a ver com nós. Cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo... isso não tem nada a ver com nós. Deixa essas coisas, pare com essas coisas, que fica misturando as religiões evangélicas aí, essa igreja evangélica mistura Apocalipse com cartas, aliás, com a velha aliança, com os livros de Moisés, e faz essa confusão, essa salada. Então esses dois livros, Cantares traz o que para nós? Cantares não traz nada para nós. Cantares e Apocalipse traz o que na nossa vida? Nada. O que traz para a nossa vida são as cartas do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo viveu para o mundo gentil. Ele foi levantado para o mundo gentil. Então você olha que os 70, né, hoje eles tiraram 7 livros. Depois que Martinho Lutero, os anos surgiu a tal de Sociedade Bíblica do Brasil. Ela quis dizer que era muito sábio, que tinha 7 livros aqui dentro, que não podia estar dentro do primeiro livro escrito, Vulgata, tinha que ser tirado. Por que eles não tiraram Cantares e Apocalipse também? Porque interessou eles. Apocalipse traz medo, traz terror para o povo. O diabo, porque a besta, porque o anticristo, porque papá. E a Sociedade Bíblica do Brasil se interessou por isso. E Cantares traz o quê? Ali, Salomão está elogiando, elogio para suas concubinas. Falando de perna, das pernas dela, do seio dela, não sei o quê, blá, 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 coisa que não traz benefício nenhum. Então isso tinha que ser varrido, tirado de dentro. E Apocalipse é a mesma coisa. Em toda a minha vida eu preguei uma vez porque me pediram. Fizeram uma vez uma festa na igreja lá e as 7 igrejas da Ásia Menor tinha que falar, cada noite tinha um pregador, e eu caí de falar sobre isso. E eu falei, foi uma vez na minha vida, em 40 anos, fiquei como pastor, preguei uma vez, porque eu discordei e hoje discordo muito mais dentro do Evangelho da Graça, que Apocalipse não traz benefício nenhum para nós, porque tudo já aconteceu. O juiz de Deus já veio, Jesus já veio, já levou o seu nos anos 70. Acabou tudo, não existe mais nada. Hoje resta para nós, no capítulo 13, fé, amor e esperança. As demais, tudo chegou ao fim. Então não se preocupa mais em ficar querendo desvendar esse Apocalipse. Que o Apocalipse não traz nada, nada, nada. Você não aproveita nada do Apocalipse para nós gentios nos dias de hoje, porque teve um destinatário, teve um remetente e um destinatário. O destinatário foi as 7 sinagogas lá. Então nem devia ter saído de lá. Mas Roma foi lá e buscou e trouxe e colocou aqui dentro. E quando foi rejeitado, os 7 devia ter rejeitado 9, ter tirado Apocalipse e ter tirado também Cantares de Salomão. Então, meu irmão, minha irmã, Apocalipse não significa nada para nós que vivemos em Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso pastor. Cristo é a nossa vida. Ele é tudo em nós.
Fora dele nós não somos nada. Por isso nós não temos que preocupar com o Apocalipse, que isso já cumpriu. Isso é uma coisa que cumpriu lá já no ano 70, na Ásia Menor. Meu irmão, se você gostou dessa palavra, se falou bem ao seu coração, escreva, curte esta mensagem. E eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação para a nossa vida, graça e paz para todos. Tchau, tchau. Até breve.